Boa noite, pessoal. Nós vamos dar início aos nossos estudos desta noite, na paz de Jesus, que Jesus nos auxilie, que Jesus nos fortaleça na nossa caminhada. Nós estamos vendo as frases dos livros Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais, e do livro Quem Perdoa Liberta. Ambos os livros, como nós explicamos na última quarta-feira, do espírito José Mário, através da mediunidade do Vanderlei Oliveira. Nós explicamos na última quarta, fizemos uma introdução a respeito da importância dessas frases que nós captamos, que nós buscamos nesses dois livros. Inclusive recomendamos esses livros, acredito que nós não temos aí, mas aí é só uma questão de pedir e o livro chega. E como nós fizemos uma introdução mais longa na última quarta-feira, nós vamos fazer hoje também uma introdução antes de nós irmos propriamente para as frases. Eu vou pensar alguns acontecimentos da atualidade, mas não se preocupem que eu não vou entrar no campo político, não. Não vou desviar o meu assunto para o campo político. Só vou usá-lo como plataforma para a gente fazer ou falar o que precisa falar. Uma das preocupações dos nossos amigos, da Carla, né, do vulgarmente conhecido como produtor, né, que na verdade é o Ricardo, que fez o implante de cabelo, que fica mais fácil lembrar dele dessa forma. Eles estão sempre preocupados com o que eu vou falar, porque eu não sou, mas o povo acha que eu sou doido, que o Aguinaldo não sabe o que fala, eu sei sim o que eu falo. Então, quando eu vou dizer alguma coisa, quando nós vamos começar um estudo, o pessoal que vai comigo fica assim, você não vai falar aquilo, né? Você não vai dizer isso, né? Você não vai dizer isso, né? Não é como se eu não soubesse o que eu vou dizer. Não, eu admito que eu não sei mesmo, às vezes assim, eu falo por inspiração, às vezes dos benfeitores, às vezes do capeta, aí é o que estiver mais perto, né? O que estiver mais perto que auxilia. Aí o pessoal diz assim, não, Aguinaldo, mas não pode, espírito assim, mais evoluído, tem que levar à união, tem que agregar. Sim, mas eu não sou espírito evoluído, esse que é o problema, as pessoas não sabem disso. Então, aí o pessoal fica assim com uma preocupação muito grande para a gente não se posicionar politicamente. Porque a gente pode ter problemas, pode perder pessoas no canal, é bom então a gente ficar aí em cima do muro, não se posicionar, porque isso pode gerar um isolamento, uma solidão. Rapaz, quem está comigo há muitos anos, o que nós passamos aqui há 15, 16, 17 anos atrás, e continuamos passando hoje em dia, ficar mais isolado ou ficar na solidão, isso é coisa que nós já estamos habituados. Quando nós começamos o atendimento nas macas, quando o Dr. Klaus se apresentou para trabalhar, quando nós dissemos que a Casa Caminho de Damasco era uma casa que ia trabalhar com cura, que ia trabalhar com preto velho, que ia trabalhar com apometria, nós somos simplesmente isolados do movimento espírita de Votuporanga e de toda a região, como somos até hoje. Porque a gente sabe que no movimento espírita existem os donos que sabem tudo, as uses da vida, a Federação Espírita Brasileira, que não serve para porcaria nenhuma. Esse povo todo que acha que o espiritismo ou o movimento espírita tem que seguir uma cartilha e tem que ser do jeito que eles falam. Quando em Votuporanga e na região, depois de 15 anos, nós tivemos algum apoio de alguma casa espírita para realizar o IMPAMED? Nunca, jamais, nem em divulgação, nem financeiramente, nem em ceder espaço. Nós temos casas espíritas em Votuporanga gigantescas, que poderiam, por exemplo, nos emprestar, para que a gente não tivesse que pagar 13 mil reais no aluguel de um salão, porque nesses anos todos, essa foi a faixa de valor que nós pagamos no Vila Gramadão e que nós pagamos em qualquer outro, porque nós fomos ver lá no CRIC, é esse valor, é de 12 a 13 mil reais. Mas estamos fazendo o Caminho de Damasco. Todas as adaptações e as reformas que nós tivemos que fazer aqui, que vocês vão ver, algumas vocês ainda vão ver, né? Aluguel disso, aluguel daquilo, já deu quase 10 mil. Então, assim, essa ideia
que a gente ia trazer o Impamed para cá, ia ficar bem mais barato, já foi por água abaixo, né? Mas não é disso que eu estou falando. Então, para nós, é muito natural esse isolamento, porque isso sempre existiu no movimento espírita. E é assim que funciona. Quando você se posiciona, você vai atrair pessoas que vão gostar do seu posicionamento e pessoas que não vão. Ah, Aguinaldo, mas aí vai gerar muita dificuldade. Olha, a única dificuldade que nos faria parar é a falta de dinheiro. É a gente ficar com uma dívida muito grande, o que pode acontecer. Essa eu não tenho como contornar. De resto, isso aqui é fichinha, essas dificuldades que nós estamos tendo. Quem aqui está no caminho de Damasco há mais de 15 anos? Há 15 anos, há 16 anos atrás, no dia 24 de dezembro, 23 de dezembro, enquanto as pessoas estavam comprando os presentes, indo nos mercados, eu e algumas pessoas, meu pai, a Aline Paviani, a Carla, nós estávamos na rua Amazonas, com uma pampa caindo aos pedaços, 9 horas da noite, catando lixo. Quem é dessa época, eu não sei quem é dessa época aqui, não são muitas pessoas, catando lixo reciclável, na época em que o lixo reciclável dava muito dinheiro, né? Muito não, dava um razoável dinheiro, a gente fez uma parceria com uma indústria de lixo reciclável e a gente catava lixo reciclável. Eu ia catar, eu só não catava quando a gente ia naquela bendita daquela Sonata lá e tinha umas ratazanas desse tamanho, porque lá a gente ia buscar caixinha de leite, e o leite junta rato. E o Miguel ia, lembram do Miguel? O Miguel ia, meu pai ia, e eu não descia. Falei, eu não vou descer de cima da pampa de jeito nenhum. Eles puxavam, saía aquelas ratazanas, falei, Deus me livre, eu vou descer. Eu não descia. E a gente catava lixo. Então, sem vergonha nenhuma. Eu me lembro muito bem que um dos natais, por exemplo, a gente subia a Rua Amazonas, porque as lojas já estavam fechando, perto da meia-noite, e a gente estava enchendo a pampa de papelão, de garrafa de plástico, essa coisa toda. Nós fizemos isso quase 2 anos. Eu ia pessoalmente catar o lixo. Eu ia. O meu pai alternava com o Miguel, que era um trabalhador do centro, dirigindo a pampa. Como também ninguém confia em mim para dirigir, ele diz que eu não sei dirigir, que eu vivo batendo o carro, que é tudo calúnia. Eu sei dirigir sim, é tudo intriga da oposição, então eu ia para catar. Então esses problemas que nós temos hoje, pressão de obsessor, personalidade, deixa daquele trabalhador, falando mal do Aguinaldo, vai precisar muito mais do que isso para nos derrubar. Isso de boa, mas nós fazemos mais 500 em Impamed, né? A não ser que a Carla desencarne, ela está para desencarnar, porque a Carla está mal, né? A Carla, com a idade, com as doenças dela, aí se ela desencarnar, aí não sei, né? Porque ela cuida dessa parte burocrática, e essa parte burocrática eu não mexo. Aí então a gente vai ter que fazer uma reunião para ver, né? Então é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, essa possibilidade. Fora isso, a gente vai. E a gente trazendo para o campo político, eu só queria dizer uma coisa. Com todas essas manifestações, eu não acho, infelizmente, que isso vá dar algum resultado concreto. Eu acho que se fosse para estourar alguma coisa benéfica para o país, a coisa já teria acontecido. Tomara que eu esteja errado. Mas eu vou repetir para vocês o que eu disse hoje para os meus filhos, que eles foram comigo, enquanto nós estávamos lá, né, na rodovia, no Trevão, vi alguns trabalhadores lá disfarçados, não vou nem citar nome, escondidos lá. A Célia denuncia, porque essa cara vermelha do sol que ela tomou, nem dá para falar que ela não foi. Olha a cara da Célia, gente, né? Dá para ver. E eu dizia assim para os meus filhos que fica a nossa consciência tranquila de termos feito a nossa parte. De termos feito a nossa parte. Até porque a gente sabe que se tudo der errado, não é porque deu errado. Porque aí a gente recorre ao espiritismo, à lei de causa e efeito, às provações que nós temos que passar. Tem aquele velho ditado, que eu acho que ele está muito ligado à lei de ação e reação, que cada povo tem um governo que merece. Então a gente tem que ir por aí, né? O Robson Pinheiro, por exemplo, ele fala uma coisa muito curiosa. Muito curiosa. Ele repete isso muitas vezes. E tem um certo sentido. Ele diz assim que a gente, espírita, espiritualista, a gente está com muita pressa
dessa transformação para mundo de regeneração, que a coisa se resolva. E ele disse outro dia numa palestra dele que essa geração que está chegando agora, essas crianças que estão nascendo agora, vai se levar uma geração inteira para se reconstruir o planeta. Uma geração inteira. Então você coloca aí 100 anos para se reconstruir. Ah, mas reconstruir do quê? Calma. Quem não é muito velho vai ver. Muitos já terão desencarnado, mas muita coisa ainda vai acontecer, não a nível de Brasil, a nível de mundo. Então vai-se uma geração inteira só para reconstruir o planeta. Se essa teoria é uma teoria, se essa teoria for verdadeira, é óbvio que a gente não vai ter mudanças radicais, profundas, para o melhor possível nesse momento. Ainda é muito cedo. Talvez ainda nós, enquanto brasileiros, necessitamos viver mais algumas experiências amargas para que depois a gente possa, então, usufruir de algo que a gente venha a merecer. O que eu acho importante? E isso para qualquer coisa, no campo individual, no campo coletivo, o que eu acho muito ruim, e eu dizia isso para uma pessoa hoje que me questionou sobre isso, eu digo, olha, eu prefiro tentar lutar do que ficar em casa tomando cerveja, fazendo churrasco e dizendo que não vai dar certo. Eu acho que isso é comodismo. Eu acho que isso é estar em cima do muro. Essa é uma posição muito fácil. E de tudo, no nosso lado pessoal, eu descobri uma doença. Vamos lá, vamos lutar, vamos enfrentar com fé. Essa que é a hora. Esse que é o momento. Vamos enfrentar, nós temos o conhecimento, nós temos que ter fé, vamos trabalhar em cima disso. Vai dar certo? Então, por essas questões de karma e tudo mais, a gente não sabe, mas nós temos o dever de tentar. Isso sem dúvida alguma. Poderíamos esqueçam Bolsonaro, esqueçam Lula, esqueçam esquerda e direita, esqueçam, finge que eles não existem. Apenas o que nós estamos passando com as arbitrariedades, a manipulação e a postura ditadora de alguns ministros, em especial do Lex Luthor, quer dizer, isso já seria motivo para a gente reagir. Só na sexta-feira, 4 contas espíritas saíram do ar. Bastou o Geraldinho Lemos dar uma entrevista fazendo uma referência ao Chico e a uma suposta fala do Chico e o canal dele foi derrubado. Então, assim, isso já é motivo para a gente não ficar quieto, para a gente não achar que está tudo bem. As contas do internet, Zap, tentaram derrubar o Zap, não conseguiram. Então, só isso já serve para a gente ficar atento. Então, vamos lutar e o resto a gente entrega na mão de Deus. Essa que é a vantagem de ser espírita. Mesmo que dê tudo errado, a gente sabe que não está errado, que existe uma razão, que os benfeitores estão aí, aquilo que a gente acha que não deu certo, talvez é uma preparação para dar certo mais lá na frente. O que a gente não poderia é ser omisso, isso não. Porque às vezes na nossa vida a gente faz isso, né? A gente é omisso e diz que as coisas não dão certo. Nada dá certo para mim. Eu não consigo acabar de concluir a faculdade. Você estuda? Não gosto. Mas eu orei tanto quando eu fui fazer a prova. Eu não consigo trabalho. Mas você procura? Não. Bom, esse milagre não existe. Então, enquanto a gente está lutando, aí beleza, certo? Bom, vamos para as fases agora, senão não termino nem hoje, né? Vamos dar continuidade aqui. Nós citamos 3 frases já magníficas. A gente começou com 3 frases maravilhosas. O estudo na última quarta-feira foi fantástico e pior, não foi filmado. Então quem perdeu, perdeu, né? Nós não filmamos quarta-feira passada. Vamos para a próxima frase. Ninguém responde sozinho pelo fracasso ou sucesso de um grupo. Ninguém responde sozinho pelo sucesso ou fracasso de um grupo. E eu, mais do que ninguém, sei disso. Você tem o líder, quem assume a frente para dirigir, para inspirar, para coordenar,
mas se você não tiver um grupo que dá respaldo, a gente não consegue. Eu, por exemplo, vou citar um, poderia citar outros. Eu tenho muito orgulho da equipe que trabalha no Dr. Klaus, dos passistas, dos dialogadores, dos médios, incluindo também quem trabalha aqui fora. A disposição, a boa vontade, sair de casa, de vir até aqui, numa terça-feira, muita gente deixa o seu trabalho, deixa de ganhar o seu dinheiro, está sempre aqui, a dedicação, o cuidado, isso assim é fantástico. É isso que faz o trabalho funcionar. Então, quando você fala em sucesso de um grupo, e agora aqui ele está falando do grupo espírita, tá? Agora nós trazemos para a casa espírita. Paramos de falar de outros assuntos. Grupo espírita. O sucesso ou o fracasso, porque o fracasso também não é uma pessoa sozinha, né? Que se perturba. O Aguinaldo se perturbou e acabou com o caminho de Damasco. Como assim? Ninguém viu? Ninguém interditou? Ninguém pediu uma reunião com ele? Ninguém interferiu para ver o que estava acontecendo? Não, ficou todo mundo quieto. Bom, então é culpa de todo mundo. Concordam comigo? Como todo esse trabalho, o próprio sucesso do Impamed, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. Aliás, eu peço a todos que, por favor, a partir de agora, que a gente redobre a vigilância, principalmente trabalhadores, que a gente redobre a atenção, que a gente redobre a vigilância e que a gente redobre o cuidado, porque como eu disse na última quarta-feira, e isso eu vou pedir licença para repetir, a grande arma que os obsessores têm para criar o problema, para criar os problemas, é o nosso relacionamento. São os melindres, as discussões, os desentendimentos, porque de resto vai funcionar. Eu falei agora há pouco das dificuldades financeiras, isso eu vou ver depois, eu não vou pensar nisso agora. Nós estamos investindo, tivemos que arrumar porta, colocar em sulfilme, não sei se vocês notaram, até isso a gente teve que ir atrás, porque o sol, entre o muro e o pé de manga, o sol bate aqui dentro, 2, 3 horas da tarde, o sol está batendo metade dessas cadeiras. Então a gente teve que pôr em sulfilme nessa porta, pensamos e fizemos, colocamos em sulfilme na porta da sessão mediúnica, que é onde vão ter as sessões mediúnicas, e aí o pessoal vai no banheiro, fica passando ali e vê os médios incorporando, né? Colocamos em sulfilme o toldo, a pintura, né? A tenda que não vai ser colocado para o pessoal da lanchonete, a adaptação aqui que a gente vai fazer o local de refeição dos oradores desse lado de cá. Por isso que eu disse que foi muito dinheiro já, que a gente não esperava. Mas isso a gente vai ver depois. Então não tem como dar errado o resto. Proteção espiritual tem de sobra. Orador que vai nos trazer coisa boa tem de sobra. A única coisa que pode dar errado é isso. A gente perder a paciência, a gente criar um desentendimento e aí então o problema acontecer. As interferências espirituais. E como as interferências espirituais nos afetam. Eu comentava com algumas pessoas na sala do Klaus, e vale a pena a gente comentar aqui. Voltando a falar de política, mas não entrando em nenhum mérito. Eu não sei se vocês estão lembrados, o resultado da política, aquela coisa toda, ele acabou acontecendo, o resultado final, no domingo, próximo das 7h30 da noite, quando nós habitualmente começamos a sessão mediúnica da live. Os médios não conseguiam fazer a sessão. Os médios não conseguiam incorporar, porque baixou de tal modo a vibração, a energia, pela expectativa das pessoas e tudo mais, a reunião não fluiu. Tanto que eu tive que terminar a live, vim para a sessão, dar passividade a um benfeitor, que deu uma orientada, deu uma acalmada e as coisas voltaram ao normal. Para ver como existe essas interferências de pessoas, de espíritos, de energias, etc. e tal. Tá certo? Bom, próxima frase então. E aí eu fico aqui me lembrando, viu, Suzy? Estou falando a Suzy, porque a Suzy é uma trabalhadora mais antiga, da dona Cidinha Galo, sua mãe, não é? Da dona Alzira, e tantos outros trabalhadores, não é? Porque a gente teve grupos que passaram por aqui. Faz 31 anos que eu estou aqui. Então eu tive grupos que se formaram, que acabaram, formaram outros, médios que foram embora, médios que voltaram, né? Médios que começaram, e a gente sempre conseguiu ter, embora os problemas habituais, um grupo bom
de respaldo que nos ajudava. E muitos passaram por aqui. A gente teve essa grata felicidade, porque senão, repito, é o que diz o José Mário, nós não teríamos conseguido ir adiante, nós não teríamos conseguido ir além, porque eu já disse a vocês e eu gosto de repetir, porque isso serve como informação. Toda instituição erguida, construída em nome de Jesus, que leva a mensagem do Evangelho para frente, é perseguida. As trevas vão perseguir a luz. E em Votuporanga, o caminho de Damasco é a pedra no sapato dos inimigos de Jesus. Primeiro, por ser a primeira casa espírita de Votuporanga, 1940. E vocês viram eu me referindo a Dona Nina, que foi uma senhora que eu conheci sábado em Indiaporã, que foi frequentadora do caminho de Damasco em 1943, quando o caminho de Damasco tinha 3 anos de fundação. Quando o caminho de Damasco nem era na rua Mato Grosso, era na rua Pernambuco, um pouco para frente ali da Praça São Bento, que foi a primeira sede do caminho de Damasco em 1940, quando foi fundado. Com uma lucidez espetacular, a ponto de falar de quem era dirigente, quem era frequentador, quem era o trabalho, uma coisa espetacular. Eu falei assim para ela, e a senhora se lembra assim de alguma coisa que mais marcante? Ela falou, me lembro, eu era evangelizador e tinha uma menina lá, uma adolescente, dava um trabalho. Eu falei, como que é o nome dela? Chamava Célia, era uma adolescente. Nossa! Não, essa parte é mentira, isso aí ela não falou. É só para não perder a piada. É só para não perder a piada. Vamos lá para a próxima frase. Nos decepcionamos com o outro, muitas vezes, porque amamos não o que ele é, mas o modelo pessoal que gostaríamos que ele fosse. Bacana, né? Aí você sai dessa questão da reflexão espírita para a relação afetiva. Eu vou repetir. Nos decepcionamos com o outro, porque muitas vezes amamos não o que ele é, mas o modelo pessoal que gostaríamos que ele fosse. Embora todos nós possamos e devemos ajudar uns aos outros na evolução e tudo mais, estimulando, dando conselho, esse é o nosso papel. Minha missão é reencarnar para ajudar quem? Todo mundo. Nós contribuímos com a evolução dos outros, com seus filhos, com seus netos, com seu sobrinho, com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com a sua esposa. Não é uma pessoa. A quem que eu tenho que ajudar nessa encarnação? Criatura, todo mundo que você for possível. Você ajudar, você vai ajudar. Todo mundo. Agora, o que o José Mário está dizendo aqui é que muitas vezes a nossa decepção é porque a gente não conseguiu transformar o outro naquilo que a gente queria. E aquilo que a gente queria era bom para nós, mas não é bom para o outro, na perspectiva do outro, não na nossa. Aí quem está certo, quem está errado? Nenhum, ou os dois. Tá, então assim, como é que faz? Você faz assim, se serve para você, você pega. Se não serve, tchau. Não é assim que funciona? Porque toda vez que eu digo assim, olha Leandra, eu gosto muito de você, eu te amo, mas você precisa mudar nisso. Já não é mais aquele amor incondicional que Jesus nos ensinou. É um amor condicional, é aquele amor que eu imponho condição para a pessoa ser do jeito que eu quero. Mas a pessoa não quer ser do jeito que eu quero. Aí se eu quiser mudar pela outra pessoa, ótimo, que legal, parabéns para a sua relação. Agora, não vá mudar tanto que você deixe de ter a sua personalidade. Aí não pode. Aí não dá. Aí não dá. Tipo assim, eu já vi isso acontecer. Eu sempre fui espírita, minha mãe era espírita, eu ia no centro, ia na palestra, já estava para começar a aplicar passe. Aí eu casei, mas minha mulher é evangélica, ela disse que não me aceitava se eu não virasse evangélico, então eu saí do centro e fui para a igreja. Não. Aí você está deixando de ser quem você é.
Aí você não está tendo personalidade, que a sua mulher pode muito bem na igreja e você pode muito bem no centro. Não, isso não é ceder, isso é ser submisso. Isso é ser submisso. Então, falando de casal, o casal precisa encontrar esse equilíbrio. Olha, a outra pessoa é assim. E aí? Bom, aí você diz se é isso aí que você quer, se dá para você acostumar ou se não dá para você acostumar. Não tem sapato que machuca que você acostuma? Não tem? Aí depois, quando você compra um sapato novo, bom, você não quer, porque você está tão acostumado com ele te machucando, que machuca o calo, você acostumou tanto que você gostou. A gente se acostuma até com o que não presta. A gente se acostuma até com aquilo que é ruim. A pergunta é, eu quero me acostumar ou não? Quanto de prejuízo isso vai me trazer? Eu acho que essa é a pergunta. E aí eu estou falando em relação a se você vai ou não ficar com a pessoa. Ah, eu tenho um marido que eu adoro, ele é maravilhoso, ele é um cara do bem, nossa, me preenche tanto, mas ele é alcoólatra. Já começou o tratamento várias vezes e desistiu. Já prometeu que vai parar de beber várias vezes e desistiu. Tá, e esse alcoolismo dele acontece o quê? Ah, sim, a gente vai na festa, qualquer festa, de aniversário, de casamento, aí ele bebe, aí ele dá show, aí ele briga com alguém, aí ele faz eu passar vergonha. Assim, final de semana ele chega em casa 2 horas, 3 horas, embriagado, às vezes vomita na sala, eu vou limpar. Então, aí você diz que ama, que é um cara maravilhoso, que é um cara que te preenche, não é? É, então, e aí você quer pagar o preço de viver essa situação, vale a pena, ou você acha que não vale a pena? E aí é a pessoa que decide, não é ninguém que vai dizer a ela. Ela é que vai avaliar e vai decidir se vale a pena ou não. Deu para entender? Deu para entender? Beleza, vamos para a próxima. Estar informado é a primeira etapa. Sem ser transformado é a etapa da maioridade. Hermance do Fou, Dr. Bezerra de Menezes, há muitos anos atrás, falou desse período, o período de maioridade do Espiritismo. E nós vivemos, segundo alguns espíritos, esse período de maioridade. O que nós estamos fazendo aqui? Aguinaldo, nós estamos melhorando, evoluindo. Não, não. Ninguém vai melhorar, evoluir de assistir estudo. Ninguém. O que nós estamos fazendo aqui é adquirir conhecimento. Nós estamos aqui adquirindo conhecimento. É conteúdo, é informação. Ah, mas eu fui no centro 30 anos e eu assisti o estudo. Não valeu porcaria nenhuma. Se você acha que isso aqui está fazendo você evoluir, esqueça. Agora, você pegar isso daqui e usar lá fora para a sua transformação, aí nós estamos falando de evolução. Aí nós estamos falando de evolução, certo? É igual terapia, pelo menos o modelo de terapia que eu faço. Cada terapeuta, cada psicanalista tem o seu modelo. O meu modelo de terapia é informar o meu cliente. Olha, por aqui vai dar nisso, por aqui vai dar nisso, se você for por aqui vai dar certo. Ah, mas isso aí dá muito trabalho. Bom, mas aí o problema é seu. Está aqui a sequência, está aqui o roteiro, você vê. Aí eu não quero fazer. Aí eu vou tentar. Legal. Você tem ali a informação, certo? Embora você tenha alguns tratamentos práticos na chamada a terapia alternativa, que você tem os efeitos imediatos. Você vai fazer uma hipnose, você vai fazer uma regressão, você faz um reiki, você faz uma acupuntura. São métodos em que a pessoa tem uma melhora imediata, né? Porque o que eu falo é uma terapia prática. A gente faz às vezes, existem alguns modelos de relaxamento em que você trabalha o relaxamento parcial. A pessoa fica semiconsciente. E ali você vai introjetando algumas coisas, algumas informações no modelo de perguntas. E aí então você tem ali, nesse modelo, um aprendizado e algo prático que você está fazendo. Voltando para o estudo, isso aqui é aprendizado. Ah, mas eu venho na sopa, então eu estou evoluindo. Não, também não. Você está ensaiando, você está se movimentando na caridade. Legal. Isso não quer dizer necessariamente que você está evoluindo. Quantos espíritas vocês conhecem que faz sopa para quem tem fome?
todo final de semana e o cara é insuportável? Vocês conhecem gente assim? É espírita, melindroso. É orador fantástico. Tem orador ótimos. Aquilo que você não traz no Impamed, porque são insuportáveis. Enche tanto o saco que dá vontade de você mandar embora num ônibus clandestino que demora 5 dias para chegar na cidade dele. É que vocês não ficam sabendo disso. Isso aí é coisa de bastidor. De você ligar para o orador e chamar o orador bom. E eu dizer assim, olha, tem uma passagem e tal, pela empresa azul, pela empresa... Não, eu só viajo de TAM. Certo. De você vender o livro do cara, não pegar parte da venda dos livros para o evento, porque muitos eventos que você participa é assim que funciona. Você vai no evento, você vende os livros, 50% é para o orador, para os trabalhos sociais dele, e 50% fica para o evento. A gente geralmente não faz isso. O orador vem, vende os livros, 100% para ele. Aí o orador chega em você e diz assim, eu comi uma coxinha e tomei uma coca no aeroporto, ficou R$100, vocês podem me pagar? Aí você tem que... O cara vendeu R$3.500 de livro, eu estou dando um nu porque isso já aconteceu. O cara vendeu R$3.500 de livro no nosso evento em Impamed, ele teve coragem de me mandar um e-mail para me dizer que ele tinha gastado R$100 no aeroporto, que era para me depositar para ele. E eu depositei, claro, que eu sou honesto, mas nunca mais volto. Né? E assim isso vai acontecendo. Outro dia o orador falou assim para mim, pô, Aguinaldo, você marcou em Impamed, mas nem me falou a data. Eu falei, mas não falei que ia convidar você? Bem assim, eu falei, mas quem foi que falou? Mas há 3 anos atrás você falou que ia me convidar. Sim, mas há 3 anos atrás você não tinha feito o que você fez aqui no último Impamed. Então você não está na minha lista de convidados, pode marcar o compromisso que você quiser. E não vou trazer, né? E são oradores bons. Então assim, são espíritas. Olha que exemplo, o pior possível. E assim, os dirigentes... vou contar um segredo para vocês. Presta atenção. 90% da lotação do umbral é de dirigente, orador e médium. São os piores. Então quem é médio aí, se bem que os médios têm uma coisa boa, vocês estão entrando em terceiro lugar. Segundo é os oradores e primeiro é os dirigentes. Certo? É isso mesmo. E eu estou nos 3, né? Estou nos 3. Fazer o quê? Paciência, né? Seja o que Deus quiser. Não tem problema não, vamos lá. Vocês entenderam então a maioridade? A maioridade é você aprender e fazer. Se você não faz, você aprendeu. Então a gente está cheio no mundo espiritual, isso não sou eu que estou dizendo, basta você ler os livros, né? Você está cheio no mundo espiritual de espíritas, com a bagagem de conhecimento extraordinária, mas assim, no fritar dos ovos mesmo, de trabalho mesmo, nada, certo? Próxima frase. A próxima frase tem a ver com isso, com as nossas arrogâncias, com o nosso orgulho. A nossa evolução foi tecida assim. Quanto mais no topo, mais nos sentimos melhores. Não gostamos do anonimato, das tarefas simples e rotineiras. Julgamo-nos sempre prontos e suficientes para grandes realizações. Um velho hábito de espíritos orgulhosos. Vocês concordam? A gente tem que concordar, né? São poucos de nós que gostamos de trabalhar para Jesus. Ponto. É só isso. Gostamos de trabalhar para Jesus. Ponto. Né? Porque tem muita coisa que é feita nos bastidores que a maioria das pessoas nem ficam sabendo. Nós chegamos aqui hoje, como é que está lavado. Olha só, está limpo, né? Está limpinho. Mas isso aqui foi o funcionário do centro, então, que alguém pagou. Não saiu do seu bolso, alguém pagou, certo? O trabalho do Cláudio é maravilhoso. Então, alguém leva as toalhas para lavar. Alguém tem que chegar mais cedo, pelo menos 2 vezes por semana, para limpar a sala. Antes, agora nós não estamos usando mais isso.
nas garrafas de água, alguém tinha que doar. Então existem coisas dos bastidores que a gente não dá valor, que se não tiver, não tem como fazer o trabalho. As macas têm que estar limpas, a sala tem que estar limpa, os guardanapos ali, os campinhos, as toalhas que o Dr. Klaus usa, são detalhes, mas são detalhes importantes. Dá um pé de vento 7 horas da noite, alguém vai ter que chegar aqui mais cedo para varrer, porque caiu manga. Por exemplo, nós tivemos um problema, pintou a parede, uma maravilha. Nós havíamos pedido para 3 pessoas fazer isso para a gente, ninguém fez. As caras estavam tudo entupidas de manga, choveu, transbordou, teve que pintar a parede de novo, nós pagamos outra vez. Quantos sacos de manga tirou? 35. 35, vai entupir. Então são coisas que não aparecem no dia a dia, mas são coisas importantes. São coisas importantes e às vezes isso está ligado justamente ao trabalho mais simples. Mas aí veio para o que o Espírito falou. Não tem os holofotes, eu não estou aparecendo, né? Ninguém está vendo que sou eu que estou fazendo, não estou chamando atenção, então não serve. E esse é o grande erro, porque, repito, trabalho para Jesus é trabalho para Jesus, qualquer um. Não importa qual seja. Dar o copinho de água na porta, fazer a palestra. Eu acho que a frase é de Madre Teresa de Calcutá, quando ela dizia assim, que não importa quanto bem você faz, mas o amor que você coloca em cada atitude boa que você pratica. É a intensidade do amor que você coloca, é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. E a gente tem tentado trabalhar isso muito, porque a gente tem visto, e os Espíritos têm repetido, o quanto isso compromete a nossa evolução. O quanto essa postura arrogante, eu sei tudo, eu sou o médium principal, é eu que recebo os guias, porque sou eu que mando, o quanto isso é uma grande ilusão, porque isso não determina evolução espiritual. Não determina. É uma ilusão das piores. Por exemplo, você acreditar que o dirigente do centro é o espírito mais evoluído do grupo. Ah, que ingenuidade. Nunca. Agora, claro que você está falando de um centro como o grupo da prece de Chico Xavier, aí tudo bem, né? Se você estiver falando de um centro que o Dr. Bezerra dirigia, não, aí tudo bem. Se você estivesse falando do caminho de Damasco, no período em que José de Moraes dirigia, aí você estava certo, aí era mesmo. Mas não é o nosso caso hoje. E nem precisa. E nem precisa. Próxima frase. Deixa eu ver aqui o horário. Lembrando, Freud foi o cara que descobriu o inconsciente, ok? Freud falou da estrutura psíquica, a topografia psíquica, dividindo a nossa mente em consciente, subconsciente e inconsciente. Inconsciente, no inconsciente estão, muitas das vezes, aquilo que nós não sabemos sobre nós. No inconsciente está a nossa realidade, tá? E aí agora vem a frase de José Mário. Sintonia é lei universal que independe de fatores conscientes na utilização da vontade. Vou ver se vocês entenderam. A pessoa diz assim, nossa, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa verdadeiramente boa. Tem sempre obsessor, pela lei de sintonia, ligado em mim. Por que será? Por que vocês acham? Por que tem? Porque ele não é tão bom assim como ele pensa. Porque conscientemente ele acha que é o que ele ainda não é. Então aí é que está o detalhe. Nossa, mas eu sou uma pessoa tão correta, eu sou uma pessoa assim tão cuidadosa no campo da sexualidade, eu sempre tenho espíritos perturbadores no campo da sexualidade me atormentando. Por que será? Eles erraram o endereço, bem. Que era o vizinho, foram em você, eles erraram. Lei de sintonia. Não é aquilo que você pensa que é aquilo que você é de verdade. Porque o que estabelece a sintonia, às vezes, é aquele sentimento que você não admite nem para você. A sintonia está aí,
Não está naquilo só que você sabe sobre você. Então a gente tem que prestar atenção nisso, tá certo? A gente não gosta, mas a gente tem que pensar nisso. Bom, isso aqui é óbvio, mas eu vou ler assim mesmo. A vida é um reflexo do que somos por dentro. Tem coisas que a gente atrai por nossa responsabilidade. Avalie. A gente precisa avaliar o que a gente tem vibrado, o que a gente tem... Vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, mas eu vou dar esse exemplo. Teve um período que eu estava muito cansado. Não, cansado eu estou sempre, né? Mas assim, eu estava mais cansado que habitualmente eu estou. Eu, assim, meu sonho é ir para a praia, ficar lá uns 20 anos descansando. Mas como eu não posso, eu estava muito cansado mesmo. Demais. Aí, às vezes eu dizia assim para a Aline, minha secretária, quantos clientes tem hoje, Aline? Ah, tem 12. Putz, 12. Ah, meu Deus do céu. Às vezes a Carla me perguntava, que hora você vai para a clínica amanhã? Pô, tem que ir 6 horas. 6h30 eu tenho um cliente. Aí eu mesmo pensava, caramba, 6h30 um cliente. Estou cansado. Pá, cara, tá difícil, desse jeito não, estou cansado. E aí, trocando de ideia com o meu terapeuta, da Bahia, Ilhéus, aquele Lindomar é doido. Falei com ele agora. Sabe onde que ele está? Campinas, indo para Foz do Iguaçu. Vai chegar de Foz do Iguaçu domingo, 8 horas da noite, para vir para cá segunda-feira. Falei, não, mas você está doido, se esse avião me cai, rapaz, se cancela o voo, você não fica em casa, fica lá, não sai não, você vai me chegar em Ilhéus domingo para vir para cá segunda-feira. E a gente estou brincando, a gente estava conversando sobre isso. E aí, conversando com o Lindomar, ele disse assim, olha, cuidado, porque esse pensamento, você não percebeu, mas ele está associado à lamentação. O que você está fazendo, na verdade, é lamentar. O seu inconsciente vai entender que muito cliente lhe faz mal. Simples. Pela lei do universo, que nós atraímos o que nós vibramos, em pouco tempo você não vai ter mais cliente. Porque é uma forma do teu inconsciente te aliviar. Então mude o padrão. Olha só. E nem era um pensamento de maldade, hein? Vocês perceberam? Estava desejando mal para ninguém. Imagine quando você deseja que o outro morra afogado, ou seja atropelado. Vocês não desejam de vez em quando? Eu desejo, eu falo a verdade. Tem as pessoas que eu desejo que queime no fogo do inferno. Eu só não jogo álcool e ponho fogo porque eu vou preso, né? Aí eu vou ter que apelar com a Mariel, que é advogada, né? Você vai lá me ajudar, né? Você vai lá fazer minha defesa, né? Falar minha defesa. Eu tenho, né? Vamos dizer a verdade, a gente tem, né? Tem um monte de gente que eu não gosto. Aguinaldo, mas a gente tem que amar. Eu sei, mas eu ainda não amo. Eu ainda sou espírito ruim, né? Então, paciência. Aí outra coisa, a gente tem que amar, mas tem umas pessoas que abusam, né? Fala a verdade, tem pessoa que não dá não para você amar. Você deixa para amar outra hora, Deus me livre. Não é desse jeito não. Bom, não, mas não é verdade? É que a gente não fala. A diferença que eu estou falando, eu sei, quando vocês riam assim, você já lembraram de alguém que você odeia. Eu sei que você lembrou de alguém que você odeia. Olha, tem gente que lembrou mais de 4 ainda. Eu fiz até uma lista assim. Eu sei que é isso. Então, isso aí volta para vocês. Isso aí volta para vocês. Tá? Então, fique atento. A pessoa, por exemplo, que fica desejando muito mal dos outros, que esquenta a cabeça para bolar algum plano de vingança. Na encarnação seguinte, nasce sem cabelo. Aí tem que fazer implante. Aí fala, por que eu nasci assim? Não estou falando do Ricardo. Eu estou dando um exemplo aleatório, Ricardo. Nada a ver com você. Aleatório, não tem nada a ver com o Ricardo. Próxima frase. Não é o que vem de fora que quita nossos débitos, mas como agimos por dentro. Olha que coisa fantástica, uma frase tão simples. Eu vou repetir. Não é o que vem de fora que quita nossos débitos, mas como agimos por dentro. Ou seja, a pobreza, uma doença grave, a perda de um ente querido, uma situação dolorosa. Puxa, aconteceu para mim evoluir. Tá, mas não é isso que vai fazer você evoluir. Mas como você lida com isso. É dentro, não é fora.
Ah, mas eu tenho uma encarnação com muitas dificuldades financeiras. Financeiramente, economicamente, é muita dificuldade. Eu trabalho para comer o pão de cada dia. Tá, legal. Você entendeu que isso é uma prova, né? Você entendeu que você tem que viver esse processo kármico. Entendi. Tá, aí você está vivendo como? Aí você é aquele cara revoltado, você é aquela pessoa que não aceita, você é aquela pessoa que acha que quem é rico tem que ir para o umbral, porque ele é o injustiçado de Deus. Você não está aprendendo nada. Tá, eu descobri que eu tenho câncer, e aí? Aí legal, o que você vai fazer com isso agora? É dentro, isso é dentro, isso é dentro. Há pessoas que têm uma doença grave, uma doença séria, que reage das mais variadas formas possíveis, né? Eu já vi pessoas, por exemplo, já tratei de pessoas assim, que está quase no fim da existência, com 75 anos, com uma doença incurável, da pessoa dizer, eu vou me matar. E eu dizer para o homem, era um senhor, não, o senhor já tem 75 anos. Ah, mas eu não aceito ter essa doença. Como o senhor não aceita? Como assim não aceita? A pessoa está dizendo assim, Deus é injusto. Como não aceita? Outro dia a pessoa disse assim para mim, Aguinaldo, eu não aguento mais essa gastrite. Olha, minha vontade é se jogar de uma ponte, mas dói demais meu estômago. Eu disse assim, mas que vergonha. Eu teria vergonha de dizer uma coisa dele. Você vai se jogar da ponte por causa da gastrite? Vergonha por quê? Falei, cara, minha cachorra venceu o câncer 2 vezes. É minha cachorra. 2 vezes, teve câncer 2 vezes, venceu as 2 vezes, e você vai se jogar da ponte por causa da gastrite? Então vergonha na cara. Né? Então assim, como você lida com isso? Ficou claro isso? Porque a gente às vezes vive uma situação difícil, isso a gente vê muito em casamento. Ah, mas eu já ouvi muito isso. Ah, eu sofro muito com meu marido, né? E pode ser com a esposa também, porque é um sofrimento danado, ele é meu karma, vai saber Deus o que eu fiz na outra encarnação para ele, mas não vejo a hora de eu cumprir meu karma, porque eu tenho que aguentar. E você vê que aquela pessoa, e fica casada há 50 anos, não cumpriu porcaria nenhuma, porque viveu com raiva, viveu porque tinha que viver, viveu porque achou que tinha que cuidar do marido, mas a que preço? Entrou numa depressão, se tornou uma pessoa infeliz, ficou com raiva da vida, e quando o marido morreu, ai, graças a Deus, cumpri meu karma. Cumpriu porcaria nenhuma, cumpriu porcaria nenhuma, você não sabe o que ele espera na próxima encarnação. Então assim, você está dizendo que a pessoa tem que separar? Então não. Eu não estou dizendo que você tem que separar, eu estou dizendo que você tem que avaliar como é que você vive cada situação. Será que vale a pena? De novo a pergunta, vale a pena? O quanto isso compromete a minha paz? O quanto eu devo agir desse jeito? O quanto eu não devo agir? É como você faz isso. É como você faz isso. Porque todos nós temos problema. Não tem ninguém aqui que é casado que tem um marido perfeito ou a esposa perfeita. Isso não existe. Agora, a que ponto que estão as coisas? A que ponto chegou? Se tirou a tua paz, se tirou a tua felicidade, você não tem mais nada ali, eu não entendo você justificar que é karma e continuar sofrendo para depois desencarnar em sofrimento. Certo? A gente tem que pensar nisso. Próxima frase. Toda pressão espiritual nasce fora do anseio dos que desejam nos assediar. No entanto, o que essa pressão vai desencadear é uma questão de responsabilidade pessoal. Eu vou ler logo a frase seguinte que ela está mais clara. Olha, isso aqui é muito importante. Aqui ele está falando de obsessão. Obsessão. A pressão vem de fora, a obsessão vem de dentro. É a pressão que vem de fora. É o obsessor que pressionou na minha cabeça para eu não vir no centro. É a pressão do obsessor que fez a minha filha ficar doente. Não fez, né? Colaborou. É a pressão de desânimo do obsessor para eu não levantar do sofá. É a pressão para eu abandonar o trabalho. É pressão, isso não é obsessão. Quando você cede à pressão e diz, vou fazer assim mesmo, aí vira obsessão. Mas ela veio de dentro, não veio de fora. Não veio de fora. Isso exime
o obsessor de responsabilidade no seu processo obsessivo. Não, Aguinaldo, mas é o obsessor. Eu fui lá no vidente, eu fui lá no médico que me atendeu, que jogou as cartas, ele falou que tem um obsessor perto de mim. E daí? Isso aí é chover no molhado. E você acha que tem alguém aqui dentro que não tem um obsessor perto? Tem gente que tem 2, tem gente que tem 3, tem gente que se fosse ver precisava de uma beliche para deitar tudo os obsessor. Vocês acham que não? Então isso não é novidade. Um dia eu cheguei num centro, a médium, o vidente, falou assim: nossa, Aguinaldo, eu estou vendo um negócio escuro perto de você. Eu falei: depende, você está vendo a minha aura, né? Ele falou: não, é um espírito obsessor. Tá bom. Aí ela disse assim: mas você só vai falar isso, tá bom? Ué, só quer que eu fale o quê? Sou obsessor, veio, vai ver que o benfeitor tinha alguma coisa para fazer, não quis vir ele, veio o obsessor. Ele assiste a palestra, ele me ajuda. Aí você consegue fazer a palestra com o obsessor? Consigo. Aí a gente fala umas besteiras, como eu falo aqui de vez em quando no estudo, tem as interferências, mas sai do mesmo jeito. Eu não estava menosprezando o que ela estava falando. Eu estava levando um tom de brincadeira, querendo dizer que isso faz parte da vida. Eu não posso, a qualquer momento, achar que mas o obsessor vai me fazer adoecer, mas eu percebo. É igual a pessoa diz assim: mas eu acho que tem espírito aqui em casa. Aí tem. Outro dia a pessoa me falou: mas tem um espírito aqui em casa. Tá. E quando a senhora sente o espírito, a senhora percebe o espírito, a senhora sente uma coisa ruim? Não. Eu sinto uma sensação boa. Bom, então deve ser um benfeitor, deve ser um anjo da guarda, deve ser um ente querido desencarnado. Eles também vão na nossa casa. Isso não é problema, não tem que fazer nada. Não, mas eu percebi, era um espírito mesmo, era perturbador. Tá, e ele está lá ainda? Não, acho que já melhorou. Então, mas eu vou deitar na maca. Não precisa, criatura, já foi embora. Você vai deitar na maca, vai lembrar do obsessor, vai puxar ele de volta. Vocês entenderam como é que funciona? Então a gente tem que ser mais maduro nesse tipo de coisa. A gente tem que ser mais maduro nesse sentido. E não achar que o problema é o obsessor. O problema somos sempre nós. Vai dar para terminar, estou acabando já. O problema de muitos espíritas é o acúmulo de conhecimento, cultura, sem saber o que vai fazer com ela para o bem. Enquanto isso, por aqui, o depósito está lotado de vassouras, baldes, rodos e panos. Ele está falando do plano espiritual, eu vou repetir. O problema de muitos espíritas é o acúmulo de conhecimento, cultura, sem saber o que fazer com ela para o bem. Enquanto isso, por aqui, o depósito está lotado de vassouras, baldes, rodos e panos. É o que nós falávamos agora há pouco, né? Que a pessoa gosta muito de fazer palestra, mas não gosta muito de pegar o pano, o rodo. E antes que vocês já estão pensando, é duro, como que as pessoas são maledicentes. Durante mais de 12 anos, antes de vocês chegarem aqui, com exceção da Célia, que está aqui desde que o pé de manga foi plantado, com exceção da Célia, há 12 anos atrás, e era assim que funcionava, não tinha grupo do almoço da sopa. Está aí o Tião e a Marilda, que não me deixam mentir, porque durante anos, quando a gente só tinha o pé de manga, eles nos cediam a varanda da casa deles, para que a gente pudesse fazer, naquela época era sopa ainda, não era almoço, era só a sopa, não tinha comida. A gente fazia todo final de semana, que nós tínhamos que vir no sábado para preparar e no domingo para servir, todo final de semana. Todo final de semana. Pensa que tinha grupo, que era essa facilidade? Uma vez por mês, vocês estão no céu. Então a minha fase de fazer isso já passou, vocês que se viram agora, né? É uma das poucas vantagens de ser dirigente. Tem que ter alguma, né? Tem que ter alguma, pelo amor de Deus. Bom, agora eu vou só ler, não vou explicar não, senão não vai dar tempo. A fé no próximo é o canal de sintonia da fé em Deus. Bom, né? Não existem trabalhos maiores ou menores, existem tarefas específicas, a nós entregues, conforme nossa disponibilidade e habilidade. Aí que está o detalhe. Porque às vezes, o que eu queria para trabalhar, eu não tenho habilidade para aquilo. Não daria certo aquilo na minha vida, né?
Eu vejo muita gente assim, dizer assim, mas eu queria psicografar um livro. Uai, legal. E aí? Não, vamos ver aqui o meu trabalho, tal, já estou psicografando. E você vê que aquela pessoa, bacana, ela é médium intuitivo, para psicografar uma mensagem, uma palavra amiga, para trazer uma mensagem no final do Evangelho no Lar, para trazer uma mensagem, mas não é a característica para psicografar um livro. Por quê? Porque não treinou aquela habilidade. Tem muitas habilidades mediúnicas que eu gostaria de ter, mas eu não as tenho, então eu não vou me meter a fazer isso. Então a gente tem muita coisa, mas eu queria ser médium vidente, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Olhe, faça bem o que você está fazendo. Está ótimo, está tudo certo. Porque, Aguinaldo, e veja bem, preste atenção, quanto mais compromisso espiritual, mais dívida. Agora vocês podem fazer ideia o quanto a Carla é um espírito atrasado. Olha bem, quanto mais compromisso espiritual, mais dívida. Então não é sinônimo de evolução. A evolução se dá a partir do momento que você faz bem aquilo. Aí sim. Quando você consegue fazer dar certo, e você consegue produzir, e com lutas, com desafios, você vai conseguindo fazer, e seja a incorporação, seja médico, tanto faz, não importa o que seja. Agora surgiu uma possibilidade, eu aplico o passe lá no centro, adoro aplicar passe, mas surgiu a oportunidade de eu ser dialogador, doutrinador, legal, e você gosta de conversar? Gosto. Assim, e você vem estudando, acha que dá certo? Eu acho que daria. Vamos lá, vamos fazer. Vamos ver se dá certo. Surgiu a oportunidade, eu tentei, mas não gostei, não é minha área, não é minha praia. Não dá. Né? Eu sei que vocês não vão erguer a mão. Não, eu vou tentar, vamos ver se vocês são honestas e humildes. Quantas mulheres aqui, vou falar de mulheres, que não têm habilidade nenhuma na cozinha, poderia erguer a mão? Se não fosse pedir demais, legal, Suzy, a Suzy ergueu. Eu sei, a gente sabe, Suzy, faz tempo. A Leandra, a Célia, né? A Nice. Lavar, legal, né? Então, legal, bacana. A Suzy, a Leandra, a Nice, aqui que eu vi erguer a mão. Aí eu vou dizer assim, vocês vão coordenar um almoço. Nós vamos pegar uma galinhada para 300 pessoas. Eu sei que vocês trabalham, mas assim, a responsabilidade do arroz é de vocês. Poxa, eu até que gostaria. Então, mas eu não tenho essa habilidade. Aí entra que a Nice falou, eu não posso lavar as panelas? Então, o que tem? Você tem menos importância porque você está lavando a panela e tem uma outra pessoa fazendo um arroz? Então aí é uma questão de preparo, aí é uma questão de habilidade. Eu não tenho habilidade para isso. Eu vou dizer assim, eu escolho uma pessoa aqui, fulano de tal, você vem fazer a prece final. Poxa, eu sei que a pessoa tem vergonha, eu sei que a pessoa não gosta de falar em público, eu sei que a pessoa vai ficar chateada, às vezes ela até vem, né? Porque para não ficar chato. Mas nossa, ela vai ficar péssima. Para que eu vou fazer isso? Porque eu posso dizer assim, Leandro, você gostaria de fazer a prece hoje? Não gostaria, Aguinaldo, não gostaria. Tá bom. Sirva naquilo que você dá conta de fazer. E se surgir oportunidades e você gostar e achar que dá, aí você vai e faz. Beleza também, tá tudo certo, tá bom? E aí para a gente encerrar, estamos muito em cima da hora, vou ler as 3 últimas, só vou ler. Tédio é uma palavra apropriada para o caso de almas que se sentem vazias de realizações libertadoras e infelizes consigo mesmas. Penúltima, o passado não justifica, mas explica. E a última, pior que a separação é o efeito emocional na intimidade, quase sempre a mágoa. E aí, para essa última frase, eu sugiro que vocês assistam a live de domingo, que a gente falou justamente das separações afetivas. Como lidar com as separações afetivas, está tudo lá na live de domingo, tá certo? Valeu, pessoal, estamos terminando aí em cima da hora. Na próxima quarta-feira, se tudo correr bem, nenhum avião cair, o nosso estudo é do Lindomar, né? Que a gente já vai ter aqui o estudo. Aí o estudo, como eu disse, é livre, pode vir qualquer pessoa. E aí na sexta-feira, então, na outra, nós começamos o nosso Impamed, tá certo? Pode desligar, é o aviso da Suzy. Pessoal da internet, um abraço, fiquem com Deus, muita paz. A Suzy vai aqui dar um aviso.